é que nós, para sobrevivermos nesse deserto que nós estamos atravessando, tá? Que é o deserto da vida, tá? Nós temos que ter o quê quando a gente atravessa um deserto? Um kit de sobrevivência. Se você vai para uma montanha, você tem que levar, né, a mochila, tem que levar o agasalho, etc. Se você vai para uma floresta, você tem que levar, sei lá, algumas coisas que possam te um cantil, né? Enfim. E hoje nós vamos aprender um pouquinho esse kit de sobrevivência. O que nós precisamos realmente para podermos ultrapassar tudo aquilo que vem contra nós, para podermos vencer na vida? Em primeiro lugar, a direção de Deus. Veja bem, lá em Êxodo 13:21 diz que uma coluna de nuvem, né, guiava aquele povo pelo deserto durante 40 anos, e uma coluna de fogo à noite guiava o povo. Isso todo mundo sabe essa história. Então nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, colocarmos Deus nos dirigindo. Esse é o primeiro item importante que você tem que ter em mente, que você precisa para vencer esse deserto da vida, que são as dificuldades, são os problemas que nós passamos, etc. Então, ter a direção de Deus. Primeira coisa, você já está com Jesus Cristo, que bom, então eu quero que Deus me dirija. E Deus vai te dirigir, se assim você estiver fazendo a vontade dele. É muito simples, basta fazer a vontade dele. Se você não está na vontade de Deus, como é que você vai querer que Deus te dirija? Fica difícil. Então, um bom motivo, uma boa razão para você seguir a Jesus como ele tem que ser seguido. Isso nós já falamos diversas vezes aqui, e outros irmãos também já pregaram aqui sobre isso. Então, a primeira coisa. A segunda, você para estar no deserto, você precisa de quê? De água. Não é verdade? Como é que você vai passar o deserto sem água? E o que seria essa água para nós? Essa água é Jesus. Essa água é Jesus. Lá nós vemos em Êxodo, no capítulo 15, que Deus transformou as águas amargas em doce para o povo beber. E essa água que nós temos hoje, que é o próprio Jesus, ele está aí para nos lavar do pecado, para nos dar o renovo, para fazer com que nós possamos estar mais perto de Deus a cada momento. Essa água é Jesus, que está aqui jorrando no nosso ventre, desde o momento que estamos buscando esse Jesus. Louvado seja o Senhor. Essa água não vem dada de qualquer maneira, ela é dada gratuitamente, sim, pela graça, mas nós temos que querer. Obrigado, Jesus. O segundo é a água. O terceiro, aquele povo atravessou o deserto, mas ele tinha que ter comida. Então Deus enviou o quê? O maná. E o maná hoje, nosso, é a palavra de Deus. É aí que nós nos alimentamos hoje. Sem a palavra não dá, irmãos. Não adianta você me ouvir, não adianta você ouvir irmão Osias, ou outros irmãos, ou pastores, ou padres, etc., e não ler a palavra, não se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser degustada, entendida com calma, para que possamos ter uma boa digestão e possamos estar, enfim, alimentados. Precisamos de proteína. O ser humano sem proteína, acabou. Ele morre. Mas então, nós temos a palavra de Deus para nos ajudar. Em quarto lugar, vamos dar uma revisão. Primeiro, direção de Deus. Segundo, água, Jesus. Terceiro, maná, que é a palavra de Deus. E depois nós temos o quê? Regras. Quando você entra num jogo, você tem regras no jogo, seja de futebol, voleibol, etc. Nós precisamos de regras. No Velho Testamento, os irmãos podem ver diversas regras, lá em Êxodo, Números, Levíticos, que são os primeiros livros
da Bíblia. Então são muitas regras que estavam lá. E nós temos as nossas regras lá no Novo Testamento. Por exemplo, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Isso é uma regra. Se você não seguir regras, as regras que Deus te dá, fica difícil para você sobreviver nesse deserto. Aliás, é impossível. Não é verdade, irmãos? Então, essas regras que nós temos que colocar na nossa vida, nós temos diversas passagens na Bíblia, no Novo Testamento, que falam sobre isso. Que são coisas imprescindíveis para que a gente possa continuar tranquilamente numa vida cristã normal. E uma vida cristã normal é você estar na presença de Deus, é você buscar Deus, é você ter a direção de Deus, ter a água que é Jesus, ter a palavra de Deus e ter as regras. Mas tem outra coisa importante também. Lá no deserto, o povo ia andando, existia o tabernáculo. Os irmãos sabem que é tabernáculo, é uma igreja que anda, né? São tendas montadas, muito detalhadamente você vai poder estudar isso na Bíblia. Tá? Então a tenda, a igreja, ia andando pelo deserto. Hoje nós temos a igreja aqui. É muito importante o irmão e amigo vir à igreja. É aqui na igreja que o irmão vai aprender. É aqui na igreja que o irmão vai poder louvar, vai poder conhecer novas pessoas, vai poder se sentir mais à vontade, porque outras pessoas também pensam como você, pelo menos a maioria. Podemos ter algumas diferenças de pensamento, mas são normais. Mas nós sabemos que a igreja é talvez, ou é o melhor lugar que você possa estar. Porque ali você está aprendendo, está ouvindo coisas boas, você está, enfim, se alimentando da palavra de Deus indiretamente, através de um louvor, através de uma pregação, etc. Então, a igreja, o tabernáculo. E junto com o tabernáculo, irmãos, nós temos lá em Êxodo 28, que Deus, Ele colocou quem? O sacerdote na igreja. Sacerdote. E Deus também quer o sacerdote aqui na nossa igreja. Nós temos o sacerdote, que é o pastor. O pastor é uma figura totalmente espiritual. Ninguém pode ir contra um pastor. Se for, vai sentir as consequências. Então o pastor, ele que está ali para ajudar. O pastor, ele dá a proteção, o pastor dá a provisão e o pastor dá a promoção. Esse é um bom pastor. Ele provê, tem um irmão passando necessidade, está ali o pastor ajudando. Ele está vendo que o irmão precisa fazer alguma coisa na igreja, ele vai lá, chama o irmão para poder cantar, para poder louvar, para poder pregar. Então ele está promovendo esses irmãos. Esse é o bom pastor. Não é difícil ser pastor, basta apenas ser consagrado pelo Senhor e ter a palavra de Deus, ser, vamos dizer assim, uma palavra nossa aqui, esperto na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, enfim, ser uma pessoa talhada para isso e ser ordenado para isso. Então, o tabernáculo, a igreja e assim o sacerdote que eu estou falando aqui, que é o sexto item desse kit sobrevivência que nós estamos aqui nesse deserto atravessando, são muito importantes. Então vamos lá. Primeiro, direção de Deus. O segundo foi a água. O terceiro, o maná. O quarto, as regras. Nós temos que seguir. O tabernáculo, que é a igreja. O sacerdote, que está aqui, que é o pastor. E finalmente nós temos o sétimo item do nosso kit sobrevivência, para a gente poder passar bem nessa vida, viver bem, enfim, estar bem. É a provisão divina. É o Deus direito. Deus provê tudo para nós. Tudo. Quando a Bíblia diz tudo, é porque é tudo mesmo. Não é alguma coisa, não. Deus te dá tudo que você necessita.
Um justo, nunca se viu um justo passar fome. Eu nunca vi. E a Bíblia diz também que não. Porque Deus sempre vai prover. Ao injusto, não. Ao injusto, difícil. Mas o justo, Deus sempre vai dar um jeitinho para que ele possa, enfim, receber, principalmente a parte espiritual, que é a busca, vai dar condição do irmão chegar a uma igreja, vai dar condição do irmão poder pensar nele. O irmão precisa se santificar. E para isso, Deus vai aumentando a sua provisão divina. Assim como Deus, lá atrás, quando Moisés atravessou o deserto, Deus proveu tudo para ele. Quer ver? Como é que aquele povo passou 40 anos com roupa? Como é que aquele povo passou 40 anos tomando água, comendo maná todos os dias? Olha a provisão divina. Aí nós estamos aumentando, né, a visão dessa provisão de Deus. Deus deu a madeira para construir algumas coisas. Deus deu tudo no deserto. Vocês já pensaram que o deserto, a temperatura que vai a 50 graus de dia, desce a 10 graus de noite, e aqueles irmãos foram lá passando o deserto, e Deus orientando. E o homem, infelizmente, nesses 40 anos, eles foram muito rebeldes, tanto que não entraram na terra prometida. Somente o Josué e, se não me engano, o Arão. Agora não me vem à mente. Mas, enfim, o resto morreu. Porque desobedeceram a Deus. Duvidaram do poder de Deus. E toda hora Deus mostrando, toda hora. Chegou ao ponto que Moisés teve uma hora que ele se indignou. E foi, Deus disse para fazer assim na rocha, para que viesse água. Mas ele bateu 2 vezes com raiva. Deus também não se agradou disso, não. Enfim, foi muito difícil. Eu imagina, Moisés, com 80 anos, atravessando aquele deserto, né? Ele chegou a ver a terra prometida, porque Deus disse que ele veria. São histórias que nós não cansamos de repetir, porque na repetição que nós aprendemos, que nós nos lembramos, que nós caímos em si, no que Deus tem para nós. Esse kit de sobrevivência é muito importante. Direção de Deus. Água, Jesus. Maná, palavra de Deus. Regras, igreja, sacerdote, que é o pastor. Finalmente, nós entendemos e temos fé que Deus vai prover tudo para nós. Tudo. Tenha fé, acredite que Deus vai prover. E eu vejo também aqui essa igreja crescendo, essa igreja a cada momento mostrando para que veio. Deus está fazendo uma grande obra aqui, irmãos. Eu tenho visto ultimamente. Então, eu fico feliz por isso. A humildade, a gente não vê nas palavras das pessoas. A humildade, a gente não vê no semblante das pessoas. A humildade, a gente vê, sabe como, irmãos? Nos atos das pessoas. Eu não quero engrandecer ninguém, não, mas eu estava aqui e fui orar e pedi para os irmãos orarem. E teve um irmão aqui que chegou e ajoelhou, pedindo oração por ele. Isso é humildade. Isso me impactou. Todos esses dias, viu, irmão? Isso me impactou. Não estou falando para engrandecer o irmão, não. Mas isso é a humildade. É você demonstrar através dos seus atos que você é humilde. Não ficar, eu sou tão humilde, mas vai lá e faz uma bobagem. Vai lá e, não, isso aí é o que resolve, você não tem capacidade para isso. Né? Já ouvi gente falar assim. E se diz humilde. Isso aí não é humildade, não. Existem ricos, humildes,
existem pobres, soberbos e vice-versa. Porque cada um é um. E Deus vai cobrar isso de cada um de nós, seja crente ou não. Lá na frente, no dia final, nós estaremos perante Jesus Cristo, dando conta de nós. E se a balança estiver pesada mais para o que não é na vontade de Deus, você não vai entrar. Mas se estiver equilibrando, você vai entrar, mas como pelo fogo. Mas vai entrar, vai ser espremido para entrar alguns. E outros não vão entrar fácil. Porque entenderam e colocaram Deus desde o momento na sua vida. Mas Deus quer apagar tudo. Ele já tem apagado muitos pecados, tem sido muito benevolente. Muito mesmo com todos nós. Porque todos nós somos falhos. E por pior que seja o seu pecado, Deus te perdoa. Logicamente, depois que você conhece a palavra, conhece Jesus Cristo, você vai procurar não errar. Mas se você errar, você tem um advogado lá em cima que é Jesus. Ele está aí para te ajudar, para te colocar no prumo e para fazer você chegar talvez aonde você nem imagina que você vai chegar. Deus pode fazer isso e vai fazer isso com você. Não estou dizendo que tem alguém aqui, não. Eu estou falando de uma maneira geral, tá, irmãos? Porque eu não conheço a vida dos irmãos. Eu espero que os irmãos possam ter entendido essa palavra. Coloque esse kit de sobrevivência aí, ó. Tenta lembrar alguma coisa do que eu falei aqui. Coloca na mão de Deus e com certeza você vai alcançar a vitória. Não pare. Não pare. Aconteça o que acontecer. Continua seguindo. Se você caiu, continua seguindo. Ponha o teu joelho no chão, se arrependa, confessa teu pecado ao Senhor e Ele vai fazer uma obra, Ele vai levantar você, que você não vai nem acreditar. Acredite nisso, irmão. Eu estou falando isso, sabe por quê, irmão? Porque já aconteceu isso comigo. Não tem vergonha de falar. Eu errei várias vezes. Mas hoje, de uns 2 anos para cá, sabe? Deus fez uma tremenda reviravolta na minha vida. Tem feito milagres, tem acontecido, coisas muito boas. E apesar do adversário estar aí sempre querendo nos atrapalhar, nós continuamos e graças a Deus colocando cada vez mais nossa vida nas mãos dele, ele tem nos usado de uma maneira extraordinária. E para terminar, eu sempre gosto de falar que nós temos uma rádio agora, a vez que eu estive aqui, que é a verdadejesus.com. Você pode acessar no celular, pode acessar no tablet, computador, é uma web rádio, onde está eu e meu irmão, por enquanto, pregando a palavra de Deus. Assim como outras músicas, você vê 24 horas por dia no ar. Tem essa rádio. Tem também a rádio A Face de Deus, que também talvez alguns já conheçam. Tem essa rádio nova, que é a verdadejesus.com, que Deus tem nos usado ali grandemente. Estamos muito felizes por isso. Para que o Senhor continue abençoando os irmãos, tenham uma noite abençoada e que possamos sair daqui felizes, cheios do Espírito Santo, e nos colocando cada vez a nossa vida nas mãos de Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe. Amém.